Este podcast é oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers, uma comunidade que nós temos com donos de escola que estão esparramados pelo Brasil. Se você também é dono de escola e quer fazer parte desta comunidade, acesse o QR Code aqui na tela deste podcast e assim você vai fazer uma parte de uma comunidade forte, com donos de escola que estão crescendo, evoluindo e estão dentro desta comunidade para compartilhar, para servir e para se ajudar. Então esse é um podcast oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers. Vamos pro vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Educatom Podcast e hoje com duas pessoas importantes também para nós, mantenedores de uma escola que vem crescendo e com certeza vai crescer muito mais. Ela também que é da área de educação, vou contar um pouquinho da jornada dela que a gente foi atrás. Primeiro que eu gosto de falar um pouco da pessoa para depois falar do profissional. Então é uma pessoa que eu soube que é muito família. Talvez essa veia empreendedora e de educação veio da sua mãe Eliana, que é professora. Ela é mãe de 3 filhos, soube aqui um pouquinho. É também hoje mantenedora da Escola Canadense de Campinas, uma escola com 5 anos e que tem um potencial gigante e que vai crescer muito. Já está na área de educação há mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais. Atuou num grupo de educação bem grande e com certeza fez com que esse grupo se tornasse ainda maior na região dela, em outras cidades. E também é parceira, está aqui com seu parceiro, sócio na vida, nos negócios, Carlos. Então sejam muito bem-vindos, Juliana, Carlos, ao nosso podcast, os mantenedores da Escola Canadense de Campinas. Obrigada, Everton. Pra gente é uma honra estar aqui com você, bater esse papo. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Muito. Eu não tenho dúvidas. Fiquem à vontade. Ótimo. Aqui o nosso momento é para trocar uma ideia, bater um papo sobre educação, sobre como é essa vida de dono de escola. É também um ambiente para a gente trazer informação para mais donos de escola, porque eu acredito, e é um ponto que a gente vem observando, que se sentem muito sozinhos na tomada de decisão, no crescimento. E é tão bom ter com quem dividir, né? Muito. A gente normalmente ocupa um lugar que é bem solitário, mas é muito bom ter com quem dividir. Mas isso, né? Ela compartilha comigo pra gente poder fazer essa parte, pra ela também desafogar um pouquinho desse pedaço. E isso é importante, porque vocês são de áreas diferentes, né? O Carlos é da área de TI, mas também dentro do colégio, e eu vejo quão importante é, até considerando ter um sênior que já vivencia esse mundo corporativo, porque acelera as coisas no colégio, unir com você que já vive educação, pedagogia ali, raiz, né? Chão de sala de aula real e que hoje tocando uma escola. Então eu queria que vocês contassem, antes de falar da escola, do desenvolvimento, resultado, da jornada de vocês, da história de vocês. O que levou vocês para a área de educação? Como que vocês se conheceram também? Na verdade, eu levei ele para a área de educação, mas nós nos conhecemos numa escola, no Colégio Ângulo, em Campinas. Que legal. Eu trabalhava na área de secretaria, eu era menina, né? Nós éramos meninos e eu trabalhava na área de secretaria. E o Carlos, ele foi contratado para a área de TI nessa escola. E eu estava na sala onde ele fez a entrevista. Ela participou da entrevista. Legal. Eu estava, na verdade, mexendo num sistema, num computador, fazendo algumas planilhas do chefe que foi entrevistar o Carlos. E eu lembro que eu estava de costas, eu não vi a cara dele, mas eu ouvi todas as entrevistas. E eu pensei comigo, uau, aquele moço lá, ele foi o melhor, eu gostei dele. E no final, a gente acabou trabalhando um tempo juntos. Eu era noiva de outro rapaz. E nós largamos os nossos namorados que a gente tinha. Que legal. E a gente acabou ficando juntos nesse colégio. Tá. Olha, Carlos, que legal, nos conhecemos no colégio, não tinha pensado nisso. Muito bom. E nós nos conhecemos nesse colégio, a gente acabou namorando bastante tempo, nos casamos e desde essa época eu sempre acabei indo para pedagogia, porque eu já trabalhava em colégio, já me sentia muito bem. E nesse colégio que eu trabalhava, onde eu era secretária, eu tive uma experiência e me mandaram ir para uma sala de aula para ajudar uma professora que estava em apuros. Olha que louco, eu trabalhava num colégio e nunca tinha entrado numa sala de aula. Mas eu fui para essa sala, eu lembro que ela fez uma roda para discutir alguma coisa com as crianças. E eu me lembro de sentar naquela roda e vivenciar esse momento e pensar, cara, eu acho que eu quero fazer isso pro resto da minha vida. É isso que eu quero fazer. E a partir dali, eu fui buscar o curso,
Eu comecei a me lembrar das pessoas que me falavam quando eu era criança. Eu acho que você daria uma boa professora. Eu acho que você seria uma boa professora. Acho que eu vou fazer, eu vou dar aula. Eu acho que é isso que vai me completar. E, de fato, eu comecei a fazer pedagogia, comecei a trilhar os caminhos, fui para algumas escolas. Só que teve um momento de rompimento meu com a área de educação. Eu trabalhei em 2 colégios bem grandes em Campinas. Foi espetacular a experiência que eu tive, mas não estava alinhado com a minha essência. E a minha essência é inovação e criatividade. Todas as pessoas que me conheciam, quando eu dava aula, elas falavam assim, uau, você é muito criativa, você sempre busca coisas novas. Ela é uma excelente professora. E isso tá na minha essência de quem eu era. E eu lembro de sair dessa última escola que eu trabalhei, antes dessa rede, e eu pensei, cansei, não quero mais trabalhar na área de educação, acho que eu vou para Miami, vou comprar umas contas lá, eu vou trazer e vou vender, eu cansei dessa burocracia, porque eu sentia que eu estava fazendo mais do mesmo. Eu pensava que a educação no Brasil, ela estava num platô e não tinha mais para onde ir, era só mudar de roupa, as escolas mudavam de roupa, mas o cerne, o core da educação permanecia o mesmo. E eu lembro que nessa época eu já tinha saído da escola, já estava pensando o que fazer, eu abri uma revista. E essa revista, eu vi bem pequenininho lá embaixo, essa rede de educação internacional que estava chegando no país, chegando na minha cidade. E estava escrito assim, estamos chegando, mande seu currículo. E eu lembro de olhar para aquilo e pensar, cara, isso aqui acho que é diferente. Eu acho que esse negócio aqui vai ser diferente daquilo que eu já vivenciei. Eu vou tentar, meu inglês não é tão bom, mas eu vou tentar. E de fato deu certo, eles me contrataram, eu não tinha um inglês bom ainda, era suficiente para dar aula, eu andava com um papelzinho no bolso, eu escrevia as frases, eu escutava as outras professoras falando, e eu falava, caraca, eu não sei falar isso, e eu escrevia, tudo que elas iam falando eu andava no bolso, e eu abria assim, eu falava, let's go kids, line up, eu falava, hoje eu acertei, eu fiz igual ela. E depois eu fui me desenvolvendo, eu realmente encontrei, nessa rede de escolas, eu encontrei aquilo que faltava para mim, que era o propósito na educação. Fazer o diferente, aquilo que dá certo, pensando na linguagem das crianças. Quando eu entrei achando que a coisa não ia funcionar, eu falei, não é possível que a gente ensine inglês desde cedo para crianças de 2 anos e elas vão aprender. Eu entrei completamente desacreditada. E eu saí 8 anos depois pensando, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, porque não existe nada como isso. Cara. Então, realmente, foi uma jornada e o Carlos sempre teve, assim, essa veia mais empreendedora. Legal. Ele falava pra mim, vamos fazer, vamos abrir. Eu tenho medo. E isso foi um turning point, né? Foi uma virada porque chegou um certo momento que ela falou assim, vamos lá. E a gente não tinha capital. A gente tinha uma casa e a gente decidiu vender. Vamos vender, porque nós estamos sentados no dinheiro que a gente tem. Beleza. Aí vendemos e ela começou a procurar um lugar. 6 meses procurando, não achava nada. Começou a pandemia. Nós já estávamos para assinar o contrato, né? Quando da casa que a gente achou. Foi uma jornada, porque tudo isso é uma jornada, eu penso, né? Que é uma jornada de autoconhecimento. Total. Todas as habilidades que eu tinha como professora em sala de aula e que eu era muito boa e que eu falava, não, eu quero fazer mais, eu quero fazer além disso. Essas habilidades, elas não servem quando você vai para gestão. Quando você vai para liderança de qualquer negócio, né? Você vê que são excelentes habilidades, mas você precisa fazer a aquisição de outras. Sim. Então, foi uma jornada para a gente se dar conta de que, sim, vamos abrir um negócio. É para isso que a gente tem caminhado até agora, né? A nossa vida, e eu sou uma pessoa de fé, então eu vou falar muito sobre Deus. Pode falar. Deus tem nos levado até aqui, Ele tá pedindo essa extrapolação daquilo que a gente tem vivido até agora. E precisa fé. A gente precisa de fé. E abrir a escola foi um passo de fé. Foi um passo de fé. Porque tinha começado a pandemia e eu lembro da insegurança dela, falou assim, e agora? Vamos ou não vamos? Aí eu lembro que eu falei assim pra ela, é o seguinte, ou a gente vai, ou a gente não vai mais. É isso aí. Não tinha como parar e esperar a pandemia passar. A gente ia esperar o quê? 4 anos? Mas espera que tem um milagre. A nossa história foi envolta por milagres. E um dos milagres, Everton, você não vai acreditar nisso.
A gente achou uma casa, achamos a casa. Eu falei, cara, vai dar muito trabalho, mas era aquela. A gente sentia que era aquela casa. E eu sempre falo assim pra Deus, olha, Deus, não me deixa cair em engano, né? Se não for pra ser, vai tirando. Tira, bota empecilho, coloca pedra no caminho para as coisas não darem certo. E eu lembro que a partir do momento que a gente achou essa casa, tudo começou a fluir e o medo vem vindo. E quando nós estávamos para fechar o contrato, eles pediram um fiador, porque era um aluguel muito alto. E a gente não tinha um fiador que abarcasse uma fiação, ser fiador desse aluguel. E eu lembro de chegar, eu tinha uma reunião com o corretor, a gente teve uma reunião com o dono, e nós chegamos na casa, nós tínhamos essa reunião, e eu falei assim, eu vou falar pra ela, eu não tenho fiador. E se ela falar assim, então não vai dar certo, é porque não era pra dar certo. E eu acho que não vai dar mesmo. Eu falei, quer saber, tá tudo certo se não der. Eu cheguei nesse dia, a gente tava olhando a casa, e eu falei pra ela, olha, eu preciso falar uma coisa pra você. Ela falou, como que tá o negócio do fiador? Eu falei, tem uma notícia. Não deu certo, eu não tenho fiador. Ela olhou pra mim e falou assim, então eu vou te contar uma coisa. Juliana, isso nunca aconteceu. O Alexandre, abençoado ele seja, porque ele é um querido, o dono da casa. Ela falou assim, ele gostou de vocês. Ele gostou do projeto. Ele falou que vocês não precisam de fiador. Vai dar tudo certo sem fiador. Eu falei, ai meu Deus. É um sinal. Não precisa desse tipo de fiador, a gente fez o seguro-fiança, mas não precisamos fiador. Não precisamos de fiador. Fica tranquila que vai dar tudo certo. E eu, tá bom, entendi. Vai dar certo. Então, foi realmente uma jornada de descoberta, de fé. Eu acho que principalmente de fé, de autoconhecimento, para que a gente, 2020, entrando pandemia. Então, entrou pandemia e a gente ali fazendo reforma. Não choveu. A reforma andou assim, coisa mais linda do mundo. E até que em novembro de 2020, a gente abriu a escola, inicialmente com as minhas 2 crianças, que eram pequenos. Tá. Eu já precisava estar lá em loco, porque estávamos com expectativas de abrir as escolas em 2021. Tá. E eu precisava começar a divulgar, as pessoas precisavam ir ver. Segunda-feira eu comecei. Numa segunda-feira, eu falei, vou contratar alguém para me ajudar, porque eu não posso cuidar das crianças e fazer o negócio rodar. Contratei uma estagiária, uma colega me ligou e falou assim, Juliana, e aí, como é que tá a escola? Eu falei, cara, eu tô aqui com uma estagiária e as minhas crianças. Ela, posso levar o meu também? Eu falei, pode. Criei um programa de curso de férias, assim, de um dia pro outro. Ela falou, posso divulgar? Eu falei, pode. No fechamento da semana, eu tinha 6 crianças. Meu. Quando eu fechei o curso de férias, eu tinha quase 20. E eu comecei 2021 com 30 crianças. Então foi assim, uau. Olha, quando vocês falam sobre Deus, sobre fé, é algo que é para mim muito forte, muito importante, né? Eu, inclusive, hoje, no café que nós tomamos, né, Vanessa? Eu falei isso muito para ele. As experiências que eu vinha vivendo com Deus eram uma, né? Quando nós nos mudamos para Alphaville, há 1 ano e meio, vai fazer agora 1 ano e meio, a gente teve uma experiência muito forte nos 4 primeiros meses aqui. E foi uma experiência que ali eu senti realmente a oportunidade de vivenciar uma experiência com ele. Porque até então eu venho de família, tanto eu quanto a minha esposa, de uma família de muita fé, de muita oração, sabe, dos meus avós, isso muito forte. Eu me recordo, né, minha avó faleceu há alguns anos, mas eu era muito próximo à minha avó, muito colado a ela, sabe, muito junto, e como a gente falava, né, sobre essa questão espiritual, religiosa, como Deus fazia parte, assim, dos nossos momentos, e ainda faz, né, para minha mãe, ela é algo para ela que é muito importante, e aí a gente vivenciou uma experiência. E essa experiência mudou, mas mudou completamente a minha relação com Deus, porque eu buscava muito uma intimidade. Essa questão de ir à missa, no caso do católico, ir ao culto, no caso do evangélico, isso tá tudo bem, mas a questão da intimidade é superior a isso. Você ser íntimo a ele, conversar com ele, sentir a presença dele, Sim. Cara, é surreal isso. E aí eu vivenciei essa experiência de uma maneira que eu falei pra Thalita, olha, vida, agora a gente vai precisar viver isso, porque pros passos que a gente tá dando, não são passos que a gente vai conseguir dar sozinho, com as nossas pernas, não vai rolar. A gente vai precisar e muito. E eu digo que
Tem uma frase que um amigo me coloca que é: Everton, nada é por merecimento nosso. Tudo é pela misericórdia e amor de Deus. Eu falo, Sim, é a graça de Deus sobre a nossa vida. é isso. E aí, essa intimidade É isso. que vocês vivenciaram e que a gente vive... Imagina colocar isso dentro do seu negócio. E o motivo pelo qual eu saí dessa rede de escolas, que eu sou muito grata, porque eu reaprendi a ser uma professora lá, eu reaprendi a amar novamente a educação lá dentro, e o motivo pelo qual eu saí é que eu queria levar isso para as crianças. Eu acho que as crianças mereciam um novo padrão de educação, além daquilo que a gente já oferece aqui no país, e eu queria levar os meus valores, né? Eu queria inovar também na área educacional, levando Deus para dentro da escola, levando a fé para dentro da escola, o ser cristão para dentro da escola, mas sem ter uma igreja por trás. É isso aí. Porque as escolas que a gente conhece como escolas cristãs são escolas ou da igreja católica ou evangélicas, que tem uma organização por trás. Eu não tenho uma organização por trás. Isso é legal. Eu tenho Isso é legal. eu tenho os meus valores, né? Então, a minha ideia lá não é educar a criança de forma cristã, mas é trazer valores para dentro da escola. É funcionar como um muro de proteção para as famílias, contra ideologia, contra essas coisas mais abusivas que têm acontecido no mundo e que as pessoas, mesmo que elas não sejam cristãs, elas têm medo. Elas falam, pera, eu não quero isso pro meu filho. É isso aí. Eu não quero... sei lá, um professor falando todes em sala de aula pro meu filho, ou dizendo pro meu filho em sala de aula que ele pode ser menino ou menina, que tanto faz. E é um posicionamento que eu, Everton, tenho dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu negócio. E tá tudo bem quem quer. E isso é um ponto importante que teve recentemente um debate sobre o posicionamento das escolas cristãs, escolas católicas, evangélicas ou adventistas. Cada um tem um posicionamento, não quer? Tem uma que tá certa, tá errado. Não é isso. Tem para todo público. Tem para todo público. E tá tudo bem. O que é importante é você ter um posicionamento claro e você transmitir para a família que vem para sua escola, porque senão você passa a vender algo que você não entrega. Exato. E a família começa a ter uma contradição do que ela entrega em casa, do que ela vive em casa e do que ela vive na escola. Exato. E esse é um ponto que eu quero ouvir vocês falarem, porque como está se dando esse comportamento das famílias, como está se dando também o comportamento das pessoas que a gente coloca para dentro do nosso negócio. Tem se falado, inclusive essa semana, falou lá no nosso grupo, na nossa comunidade, a dificuldade, e até tem se dito que estamos na última era de professores, talvez não tenhamos mais professores, e aí isso é algo que não que eu me preocupe, mas eu penso em soluções, e aí tem 2 mantenedores que me trouxeram uma visão muito legal do que eles já estão pensando, e eu falei, acelera isso na construção de uma visão referente a essa formação de professores, porque hoje a gente tem universidade de negócios, a gente tem universidade ali a tradicional, mas por que não ter uma universidade de pedagogia, de formação real de professores, considerando que talvez, por que não cada escola desenvolvesse a sua própria metodologia de ensino formando professores? Essa semana no grupo, a Adriana de Aracaju, mantenedora de uma das nossas escolas parceiras, ela falou o seguinte: Everton, sabe o que eu fiz? Eu peguei toda a minha equipe, eu mandei embora todo mundo. Eu falei, não acredito. Construir cultura nova. Sabe, ela falou, eu contratei 20 novas assistentes, auxiliares que eu estou formando do zero, com a minha visão, com os meus valores, com o que eu acredito para a educação. Que coragem. Cara, ela falou isso, a Andréia estava dentro, e a Andréia tem uma rede de 12 escolas. Uau. Que é uma franquia. Inclusive eu falei de vocês para ela que eu também quero conectar, porque é uma The Joy. The Joy. Então, Karina... Eles são incríveis. E Andréia. Eu falei, vocês têm que conhecer a Juliana, o Carlos, a visão que eles estão tendo de escola é para onde eu acredito e é o que eu vejo que vocês precisam acelerar. E aí ela pegou, estava dentro, ela falou assim, você foi muito corajosa. Essa sua visão de mandar todo mundo embora e contratar novos e formar é acreditando nisso. E o Marcelo me trouxe uma visão nos bastidores que eu falei, poxa, é o que eu acredito que vocês deveriam fazer.
Mas olhando ainda para isso nessa jornada de vocês, da história de vocês se conheceram na escola, vocês começaram ali se unir, viram a potência que vocês são juntos, né? Como se deu também a questão, sendo dois empreendedores, como que se veio aí a questão dos filhos, da família, como lidar com tudo isso, como empreender com tudo isso para chegar, porque tem dono de escola que acha que não é possível tocar o negócio, também ter os filhos, ter ali o tempo com a família. Como que foi para vocês lá atrás nessa construção? Olha, foi, acho que para todo mundo, difícil, porque como é que você equilibra todos esses pratinhos, né? Eu tive e tenho a oportunidade de poder trabalhar de casa. Então, eu consigo ajudar as crianças a fazer lição, essas coisas. Então, a gente se complementa nesse sentido. Ela fica muito mais tempo na escola e eu vou de fim de semana fazer as coisas lá. Tá bom. Entendeu? Então, a gente equilibra da forma que a gente dá. Às vezes, eu falo pra ela, olha, hoje pra mim tá pegado, essa semana tá pegado. E ela fala, não, eu ajeito a minha agenda e a gente vai se acertando. A minha sogra também, a Eliana, ajuda demais. Minha mãe também veio de Florianópolis pra ajudar a gente quando a gente precisou. Então, a família dá um suporte grande pra gente, graças a Deus. E a gente sempre... eu tenho um lema. Missão dada é missão cumprida. É isso. A gente olha muito pro perfil um do outro. Eu sou analista comportamental e o Carlos também é analista comportamental. Então, a gente olha muito pro perfil um do outro. Ele tem um perfil mais pacato, mais fleumático. Eu sou mais colérica, eu sou mais agitada, eu sou mais sangue nos olhos. Então, a gente se respeita nesse sentido. Então, ele entende que naquilo que eu faço muito bem, só eu faço. Naquilo que ele faz muito bem, só ele faz. Então, a gente divide as tarefas daquilo que cada um é muito bom. Para evitar conflito e para conseguir dar conta da agenda que a gente tem. Então, na pandemia, ele ficou home. Era a única fonte de renda que a gente tinha. Então, o Carlos tinha prioridade. Ele precisa trabalhar. A minha missão era proporcionar um ambiente que ele conseguisse fazer isso acontecer e cuidar das crianças, e cuidar da casa, e tocar a escola de casa, tocar reforma. Então, deixa comigo, a gente faz acontecer. Tem hora que eu olho pra trás e falo, como que a gente conseguiu? Não sei, mas a gente faz acontecer. E mãe de 3? Mãe de 3. Mãe de 3. Quantos anos? Eu tenho a Manu, de 18, ela vai fazer 19 agora. Que legal. A Manu já tá na universidade, ela estuda lá em Coimbra, em Portugal. Caraca. Foi embora agora em setembro do ano passado. E eu tenho os 2 pequenos, a Alice, de 10 anos, e o Leonardo, de 7. Cara. Eu tenho todas as fases de uma escola dentro da minha casa. Legal. Que legal, que cada legal. um na sua fase, cada um necessitando, né, de coisas, de atenção. E Coimbra, se eu não me engano, é um polo muito forte do direito, né? É isso? Do direito. Lá tem a Universidade de Coimbra, que é uma das universidades mais antigas do mundo. Data, acho que 1290. É isso. E o polo é muito forte na área de direito. E a Manu foi pra lá fazer farmácia biomédica. Que legal. Ela trabalha comigo, a Manu trabalhou comigo na escola desde os 15 anos. Tá. Ela é conhecida na escola como Miss Manu. Caramba, que legal. Muito querida, muito fofa. Pagava salário pra ela. Ela tinha o salário. Que legal. Uma excelente funcionária. E ela tá indo nessa linha mesmo. Com olhar de dono, viu? Isso, é o importante. Com olhar de dono. E ela tá indo nessa linha mais acadêmica, indústria, como que vocês veem? O empreender. Eu acho que por ter pai e mãe, assim, com esse olhar pro comportamento, a gente sempre fez muito análise. A gente faz análise, mas faz junto com eles. A Manu ela tem um perfil mais de pesquisa. O professor dela sempre falava isso. Ela tem um perfil mais de pesquisadora, não de trabalhar com o público, não de empreender. Então, vamos respeitar, né? Claro, acho que a gente tem que respeitar o perfil de cada um. E tem que dar chance pros filhos para que eles façam as suas próprias escolhas na vida. Criem a própria história. Criem a própria história. Eu também não tinha esse perfil empreendedor, não, né? Você tinha muito mais do que eu. Mas antes não tinha, não. Eu acho que foi uma coisa que desenvolveu no processo da vida. Com certeza, com certeza. Bom, indo nessa linha, vocês falaram de família, eu acredito muito nisso. Eu acho que se a gente não tem um alinhamento em casa, não estamos todos na mesma página, olhando para o mesmo ponto, a coisa não avança. Então acredito, por isso que eu gosto de falar sobre família, quando fala também de fé de Deus, é algo importante que eu acredito e que eu estou vivenciando, essa intimidade com Deus para mim é algo
surreal, maravilhoso. Maravilhoso. E eu falo pra Thalita às vezes, olha, eu tô conversando com Deus, escuto ele conversar comigo, peço sinais, assim, sabe? Em tomadas de decisão que eu falo, poxa, cara, me dá um sinal se é isso mesmo que eu devo fazer, me mostra se é esse caminho. E aí ele tem falado, e eu também respeito quando não é aquilo que eu gostaria que fosse, porque também é um ponto E muitas que diverge. vezes não vai ser, né? Não é, mas assusta toda essa velocidade. Sim. Porém, quando você está numa constante preparação e aceleração também, você não... é mais ou menos a frase que o Joel fala, né? O campeão, ele não se assusta quando ele pega o troféu ali, porque ele já se preparou para aquilo. E é nessa jornada que a gente vem tocando. Mas eu queria também ouvir vocês falarem sobre educação, Bora. dizendo o que vocês estão entregando dentro da escola canadense, que é diferente das outras. Porque agora, todo mundo se diz bilíngue, né? E todo mundo se vende como uma escola bilíngue. E aí, quando você vai ver na prática, não é real. E eu queria entender o conceito de bilinguismo e entender de vocês, como que vocês aplicam isso dentro do colégio, dentro da escola de vocês, e como que vocês estão olhando para fora, que todo mundo se vende como, as famílias acreditam, e às vezes elas continuam pagando por muito e muito tempo, sem saber que não é aquilo. Como se posicionar e se diferenciar para poder vencer esse mercado? Vamos começar definindo aqui, ó, quero a ajuda de todo mundo. O que é bilinguismo? O que é ser bilíngue? O que é ser bilíngue, Everton? Falar outro idioma? Falar duas línguas. Tá bom. Falar duas línguas. Ser bilíngue é falar duas línguas. O que acontece é que no nosso país, a gente não tem uma cultura de bilinguismo. Olha só, eu trouxe alguns dados para você. Segundo a Education First, que é uma organização que faz uma pesquisa bianual aqui no nosso país e em outros países, a respeito de bilinguismo, quando a gente pega a idade de 10 a 20 e poucos anos, quando a gente pega essa idade, só 10% da população brasileira tem conhecimento de inglês. Isso não é nem ser bilíngue, é conhecimento de inglês. Pessoas no nosso país que são bilíngues, que realmente têm fluência numa segunda língua, menos de 2%. Menos de 2%. Então, a gente não tem uma cultura estabelecida sobre bilinguismo. A gente não tem uma legislação que dita regras sobre o que é ser uma escola bilíngue ou não. E eu acho que é bom. Eu acho que o mercado ele vai se organizando nesse sentido. Não precisa o governo se intrometer. Não precisa. Então, os próprios pais, as próprias famílias já entenderam o que é bilinguismo de verdade e o que não é. E o que é bilinguismo de verdade? É proporcionar um processo de imersão para a criança numa segunda língua. Todo mundo que fez aula de inglês não tem capacidade de falar um inglês fluente. Isso é fato. A aula de inglês traz um inglês fragmentado para você. Então você vai saber palavras, você vai saber algumas frases. Se você assiste, filme ou escuta música, você vai saber algumas frases. Mas você não vai ter competência para conseguir manter uma conversa em inglês. O que traz essa fluência? A imersão. Tanto é que muitas famílias falam assim, nossa, eu acho que eu conheci alguns pilotos de avião, eles falavam assim, eu preciso passar 2-3 meses no Canadá, na Inglaterra, para conseguir ter fluência, porque é o ambiente que traz essa fluência. E o que a gente traz? A gente traz um panorama internacional do que é proporcionar um bilinguismo para a criança. Os melhores países do mundo, com os melhores sistemas de ensino, trabalham o bilinguismo desde criança. Então, Dinamarca, as crianças têm inglês desde cedo. Canadá, nas províncias onde eles falam francês fluentemente, as escolas desde pequeno ensinam inglês. Nas províncias que falam assim, o inglês dentro de casa, eles ensinam francês desde pequeno, para que a criança possa ter a fluência nas duas línguas. E a gente tem uma janela de ouro de aprendizado, que é desde o momento que a criança nasce até mais ou menos 7 anos, onde o cérebro está apto, ele está em pleno desenvolvimento para fazer aquisição de qualquer coisa, principalmente de línguas. Então você está aprendendo português, você está aprendendo inglês, eu já vi crianças aprendendo 3 línguas ao mesmo tempo, envolvidas num ambiente trilingüe. Na escola eles aprendiam inglês, imersão em inglês. Dentro de casa eles falavam coreano, com o pai e com a mãe. E com os colegas
era português. Meu. Eles aprendem. A gente tem essa capacidade. Eu tenho uma opinião que é que quando você aprende duas línguas sendo pequenininho assim, Tá. eu acho que o cérebro muda de forma a facilitar o aprendizado de outras línguas. Essa é a minha opinião, pessoal. Não tenho fundamento nenhum, mas eu tenho a impressão de que quando a criança aprende outras línguas pequenininhas nessa janela, fica mais fácil. Mas existe fundamento científico para isso. A gente torna o cérebro mais apto a aprender. Por isso que se fala para colocar a criança no inglês desde pequeno. É o meu caso. É o meu caso. Eu aprendi em escola inglês, mas desde pequeno. Legal. Melhor ainda se for num ambiente de imersão, não com tradução, porque tradução se torna uma muleta para o cérebro. Você passa a subjugar a nova língua à sua língua materna. E ela não cria o mesmo sistema de conceitos dentro da cabeça da criança. O que a gente faz hoje com o bilinguismo na escola canadense? Quando a criança aprende tudo em inglês, então tudo que ela vai aprender numa escola, então ela aprende science, ela aprende math, ela aprende linguagem, ela aprende a ler e escrever, ela aprende o próprio nome, as letras, ela vai aprender inglês. Mas isso atrapalha? Não, ela está aprendendo português em casa. Ela está falando português em casa com o pai e com a mãe, com os coleguinhas, mas ela está aprendendo todos os conceitos, eles estão entrando dentro da mesma caixinha de conceito dela, em inglês e em português. E quando que ela começa a falar? Do mesmo jeito que a gente aprendeu a falar quando era neném. A gente não precisa escutar para depois a gente começar a falar palavras, a gente depois começa a formar frases e depois a gente começa a falar fluentemente. É a mesma coisa que vai acontecer com a criança. Quando eles entram aos 2 anos na escola, né, não teve contato com o inglês, mas eles entram aos 2 anos, começam com essa fluência, né, com esse ambiente, com esse ecossistema totalmente em inglês. 2 anos, eles começam a falar palavras. A primeira coisa que as mães falam que é muito fofo. Nossa, mas ele só tá aqui uma semana, ele já chegou em casa e falou, mãe, pega minha bag. Mãe, eu quero minha water bottle. Eu nem sabe falar water bottle. Meu Deus. Coisa mais linda. Eles começam a falar palavras. Daqui a pouco eles começam a falar frases. Aos 4, 5 anos, eles já começam a fazer uma atividade na escola que a gente chama de show and tell, onde eles fazem uma apresentação mensal ou bimestral a respeito de algum tema que esteja sendo trabalhado em sala. Dinosaurs, fundo do mar, sobre spider. Então, eles fazem uma apresentação para ajudar nessa fluência. E existe uma regra também, à medida que eles vão crescendo, existe a regra do English Only Zone, onde dentro de sala de aula, você vai se comunicar somente em inglês, né? Se a criança já vem desse processo com a gente sabe que ela tem recursos para utilizar em sala de aula somente o inglês. As crianças que vão entrando, tá tudo certo, pode usar o português. Mas você vai ser exigido um pouco mais. Então, vamos lá. A criança quando entra... eu não tinha ainda recebido uma explicação tão profunda assim. E isso é legal saber porque se fala muito sobre o bilinguismo. Sim. Se fala muito sobre essas escolas bilíngues, mas eu nunca entendi realmente. Já fui visitar, mas quando eu olhava na prática, eu falava... Não tô sentindo isso realmente. Vocês lá, pelo que eu entendi, me corrijam. A criança entra, tudo que ela vai vivenciar, as aulas em sala de aula, tudo é em inglês. Tudo em inglês. Isso é estar em imersão. Isso é estar em imersão. Se ela estivesse numa escola no Canadá, ela viveria isso. Eu já estou impressionado porque meus filhos, nós colocamos eles numa escola nova, né? Muito legal. Foram para uma escola, de fato, de educação infantil e com mais estrutura, referência aqui em Alphaville e tal. E lá eles têm aulas de inglês todos os dias. Só que a forma como essa professora traz é uma imersão, só que não é nessa profundidade. É aula de inglês. É aula de inglês. E o que eu vejo, eles já estão evoluindo muito. A Estela, ontem ela chegou com uma atividade da escola, porque eles têm as lições de casa e tal, e ela me mostrou e começou a falar, e me mostrar pela casa. Eu já falei, não. Teve um dia que ela chegou no carro e ela falou, papai, você sabia que o bicho preguiça, ele vive nas árvores da Costa Rica? Eu falei, não. Como assim, filha? Me explica mais. Aí ela começou a explicar umas coisas que eu falei, eu olhei pra Thalita e falei, vida,
Quando eu tinha 4 anos, eu nunca vivenciei essa experiência. Queria jogar bola. Sabe? Não, queria jogar bola, dar carrinho no paralelepípedo, ralava todo, eu andava de bicicleta, eu não sabia disso. Então eu vejo que isso acelerou e está se tornando, porque como é uma escola de educação infantil, ela só vai mais 2 anos e o Henrico mais 3 anos. Uhum. Depois, a escola já não atende mais o Fundo 1, 2, 3. E aí o Fundo 1, 2 e o médio. Então a gente já está pensando nisso, né? E aí quando você traz, já vai dando assim uma clareza. Poxa, era algo que eu gostaria que eles vivenciassem, que a gente pense em morar fora. Não, e o seu pensamento está muito de acordo com o pensamento das famílias. Olha só que legal. Como a gente não tem uma cultura de bilinguismo no nosso país, é um trabalho de formiguinha a gente mudar essa cultura. Então, como é que eu enxergo? As pessoas que chegam até nós, normalmente são 2 categorias. São aquelas famílias que já entenderam o valor do inglês. Provavelmente elas vivenciam isso no seu meio profissional. Elas falam, elas sabem o quão importante é que os filhos falem inglês e que seja assim, o mais natural possível desde pequeno. E tem aquela família que não aprendeu inglês. Sabe o quanto isso é importante, tá vivendo na pele. Fala, Sim. eu queria muito ter aprendido, tô ralando hoje pra aprender. Sim. Tá sendo difícil. Quando a gente aprende quando adulto, é Quanto mais osso. o tempo passa, mais difícil fica. Fica mais difícil, porque o inglês, ele fica subordinado ao português. A gente cria estruturas cerebrais e a gente não consegue fazer uma junção. À medida que você vai avançando, isso vai acontecendo, mas demora. A princípio, quando você aprende mais velho, você está subjugando o inglês, fazendo tradução o tempo todo. Toda É desgastante. hora. Por isso que muitas pessoas desistem. Sim. Então, são essas 2 categorias. E a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha para ir trazendo esse conhecimento para as pessoas, porque a gente ainda tem uma grande parcela da população que tem medo porque acha que vai prejudicar. Era isso que eu ia falar, porque tem pais que eu vi uns stories falando: poxa, mas como que eu vou colocar meu filho numa escola bilíngue? Eu acho que é cedo demais, eu acho que vai prejudicar ao longo do tempo. Como que vocês olham para isso? Porque de verdade, eu estou olhando para esse cenário, eu acredito que se eu colocasse a Estela e o Henrico com a idade que eles estão já numa escola bilíngue, com certeza, absurdamente, eles iriam acelerar para onde a gente quer ir, inclusive como empresa, como família. Mas essa é a nossa visão. Para quem está fora, como que você consegue vencer essa objeção? Eu acho que é desmistificando. Então, da onde vem essa cultura, né? Essa fala que muitas pessoas trazem de que o inglês ele pode prejudicar a aquisição do português. Ele vem lá de trás, da década de 60, onde se multiplicava, não só no nosso país, mas no mundo, falando não, vai prejudicar porque a criança se torna mais lenta. Mas, na verdade, é o contrário. Com as pesquisas que foram vindo ao longo dos anos, foi se descobrindo que, na verdade, você está acelerando, você está ganhando. É como se você estivesse mandando o seu filho para fazer uma ginástica cerebral. Tá. A gente não tem que fazer ginástica, a gente tem que fazer musculação, todo mundo já sabe disso. Na verdade, o bilinguismo, ele é desenvolvimento cerebral. Você está acelerando o ritmo do seu cérebro, você está ajudando o seu cérebro a criar conexão. E quanto mais cedo você ensina, mais ele retém para a vida toda. Que legal. Então, mesmo que fique 1, 2 anos sem falar, depois quando fala, pega muito. Isso é legal que você falou, Carlos, porque a gente até comentou isso, né? Eu, numa época, quando eu fui para a faculdade, eu morei... eu fui fazer uma Mackenzie, então eu tive a oportunidade de morar próximo da universidade. E eu morava na Herculano de Freitas, que é paralelo com a Frei Caneca, então você estava perto ali da Paulista, perto de todo aquele ambiente ali. E na Frei Caneca tem o Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, até hoje, que é uma escola de italiano. E foi o primeiro idioma que eu fui aprender. Eu já escutava inglês na escola, mas assim, na escola eu era muito ruim, mas muito. E eu odiava inglês, não gostava. E aí quando eu fui crescendo, eu fui entendendo o meu jeito de aprender. Então, como que eu me desenvolvi no inglês? Veio italiano, mas no inglês eu fui por conta que o professor lidava de uma forma mais tranquila, não era pesada. Então eu brincava muito, mas tudo brincando em inglês. E aí fazia as aulas de manhã, numa escola tradicional. E à tarde, à noite, eu fazia aulas particulares em inglês. E aí, quando eu fui pro mercado, me acelerou demais. Eu falei, se eu tivesse feito isso lá de trás... Ou, obviamente, para os meus pais, tudo bem, as orientações eram aquelas, tá tudo certo.
Mas olhando hoje, se eu tivesse feito lá atrás, a gente já estaria anos-luz, porque ainda eu consigo entender. Eu vou para um bate-papo, encontro algum turista, ou até alguns amigos que vêm, e a galera, eu brincava muito com o Rodrigo. O Rodrigo é um amigo que eu tenho que ele trabalha no Banco Safra. A gente saía para jantar, ele fazia FGV, uma Mackenzie, a gente saía para jantar, e aí, Tom, hoje é só inglês. Beleza, porque ele tava aprendendo e eu também. Cara, a gente ia pro restaurante, só falava inglês. Só falava, e era legal, porque dali eu aprendia coisas que eu não estava aprendendo, mas imagina se vivenciasse todo dia isso. Acelera demais. Você me perguntou como é que quebra a objeção das famílias. Eu acho que é contando como é que as coisas acontecem. Legal. Eu vivo isso há 14 anos, só com bilinguismo. Eu vivo isso. Então, eu não conheci até hoje nenhuma criança que não tenha se adaptado a isso. Não existe, eu não vi na minha experiência nenhuma criança. Eu acho que a principal forma de quebrar a objeção da família é quando a criança termina a primeira semana falando, quero minha bag, quero minha water bottle, quebra imediatamente. Já era. Porque a mãe vê que, tipo, ele não tá tendo algum problema cognitivo porque tá aprendendo outra língua, não. Aquilo lá tá se somando. Sim. Né? Não é um bolo de tamanho fixo, é um bolo que cresce. Sim, isso é muito legal. E desenvolve a família também. E eu sou muito detalhista, então eu conto todos os espaços. Eu entro numa sala de aula com a família e eu vou contando, olha, a sua criança ela vai chegar aqui, ela vai fazer isso, ela vai participar do Circle Time. O Circle Time é em inglês. Ai, mas o meu filho não vai entender. Tá tudo certo, ele tem 2 anos e mal entende português também. Sim. Então, ele vai aprendendo e a professora, ela se utiliza, a gente tem a falsa imagem de que quando a gente fala de comunicação, a gente está falando só de linguagem oral. Sim. Mas, na verdade, comunicação é muito mais amplo do que isso. Então, o professor, sim, ele se utiliza muito da linguagem oral para se comunicar com as crianças em todos os momentos da sala de aula, mas ele está apontando, ele está mostrando, ele está evidenciando, ele está trazendo modelo. Então, é amplo. Por isso que a criança sai no primeiro dia falando water bottle. Ela pegou essa water bottle a manhã toda ou a tarde toda, ela viu, ela tocou, ela bebeu, ela entendeu, ela criou um conceito do que é essa water bottle. Sim. Também nos primeiros dias ela aprende o que é sit down. Sit down, sit down. Sit down aqui, Sim, já entendi. sim. Eu já estabeleci, eu não traduzi. Você entendeu a diferença? Sim. Você não traduz, você cria um conceito na sua cabeça do que é aquilo que você está fazendo ou que você está vendo. Cara, que legal. É muito legal, E é muito amplo. Olhando para isso que vocês estão fazendo, como que vocês têm visto essa... Eu já vejo diferenciação nisso, porque essa imersão, os outros que vendem o bilinguismo não entregam essa imersão completa. Até porque os próprios profissionais não falam como precisa se falar, igual você está posicionando aqui, né? O professor precisa falar inglês, o professor precisa desenvolver... A equipe pedagógica tem que falar inglês. Que legal. Fluente. Aí, tá vendo? E às vezes vem lá o currículo e é muito engraçado. É cultural do nosso país. Sim. Então a gente abre processo seletivo, por exemplo, para estagiário ou para auxiliar de classe. Precisamos de inglês fluente. Aí vem lá um currículo intermediário, mas sou fluente. Tá, vamos conhecer. Não fala nada. Tá vendo? Ah, não, mas eu entendo, para criança serve. Não, aqui não serve. É isso. É o padrão. E é posicionamento de novo. Hoje, olhando para esse cenário, quando se fala do bilinguismo, você trouxe o que trouxe a metodologia que vocês se aplicam dentro do colégio, apresentam e tragam para dentro da vida dos alunos, das famílias, também da equipe. Como que você olha esse cenário dessas escolas que se dizem bilíngues e não entregam esse bilinguismo? E como também trabalhar isso no mindset da família? Como eu falei no começo, eu acho que é um trabalho de formiguinha para que a gente consiga se diferenciar no mercado, né? Então, quando as famílias chegam lá e eles colocam na mesa, mas aquele também se diz bilíngue e é metade do preço. Eu preciso mostrar para ele o que está envolvido com o nosso bilinguismo, com aquele outro bilinguismo que tem aula 3 vezes por semana. E veja, eu acho que todos têm valor no mercado, todo mundo tem valor. Mesmo o que diz que a bilíngue oferece inglês 1 vez na semana, 2, 3, eu acho que todo mundo tem um valor no mercado. A gente só precisa ser honesto naquilo que a gente vai oferecer e no resultado que a gente vai alcançar. É isso aí. Os meus alunos, eles saem falando, lendo e escrevendo em inglês e português. Eles estão preparados para ir para uma escola internacional, eles estão, hoje, né, enquanto a gente não abre a nossa segunda unidade, eles estão preparados para ir para uma escola de altíssimo nível. Sim.
às vezes as famílias relatam medo, né? Então, mas o meu filho, ele não tá hoje numa escola onde eu não tenho segurança de que meu filho aprendeu um inglês suficiente. Eu almejo coisas pro meu filho, mas será que ele vai dar conta? E eu costumo dizer assim para as famílias, o maior presente que você está dando pro seu filho é o inglês. Sim. Mas mais do que isso, é liberdade. Legal. Você está dando liberdade pro seu filho para que ele sonhe alto. O inglês, uma segunda língua, não vai ser um empecilho para que tanto você quanto o seu filho sonhem alto na vida. Muito pelo contrário, é um facilitador. É um facilitador. O inglês hoje, não só no Brasil, mas para qualquer país, é um facilitador enorme. Hoje, muitas empresas de fora, eu sou da área de TI, muitas empresas de fora procuram profissionais do Brasil e não conseguem porque os profissionais não falam inglês. Total. A gente tem uma minoria de profissionais no país. Certo, sabe? E vocês estão num oceano azul em Campinas porque precisa. E aí é uma velocidade para vocês também. Precisa dessa segunda unidade olhando para Funde 1, Funde 2, médio, porque eu conheci o colégio durante a universidade, eu conheci o colégio Porto Seguro, no Morumbi. Claro. Eu achei maravilhoso o que eu vivenciei ali, porque, e aí na entrada, né, já gera um baita impacto, porque eles deixam as fotos de vários alunos entrando nas universidades americanas. Cara, ao redor do mundo eu falo, que é isso? Porque até então na faculdade, eu nunca tinha vivenciado essas experiências. Eu venho em Mogi das Cruzes, é um cenário, e eu venho ainda de um bairro que é a Vila Industrial, que é mais humilde ainda. Então, quando eu cheguei no Mackenzie, já foi um grande impacto. Quando eu chego em São Paulo, aumenta isso. E quando você vai para dentro de um colégio que nunca fez parte da sua realidade, aí eu olhei para aquilo e via. Aí eu comecei a perguntar, mas como que eles entram? Aí eles começaram a me mostrar currículo, a estrutura pedagógica, e ali já se trabalhava muito forte essa questão do inglês. Então, Porto Seguro, eu vejo que se tornou e vem se tornando cada vez mais há muitos anos, né? Essa referência ali no Morumbi, e eles também têm uma unidade que atende Paraisópolis, que são também para a galera que ali não tem condições, mas também oportuniza isso. Mas vendo vocês, assim, cara, tem muita oportunidade. Você viu, é um oceano azul. Muito. Tem muito espaço para crescer. E viver essa imersão que vocês entregam, de fato, tem o seu devido preço, condizente, obviamente, com o valor. E aí, quando você traz isso, você se diferencia muito porque você vive uma imersão, você traz profissionais capacitados, que aí é importante dizer, né? Ter profissionais que falam fluente, vivem ali o fluente do inglês, são profissionais caros. Muito. E aí é uma grande diferença quando uma família vem para dentro do seu colégio, visita e olha o que ela vai pagar, mas espera aí, entenda o que você vai receber. Exato. Porque você não está recebendo uma pessoa que vai falar com o verbo to be. Não. Ela vai desenrolar, ela vai vivenciar de fato. Não é um profissional de um salário mínimo, que todo mundo paga no mercado. Isso é importante dizer, porque traz um posicionamento, traz valor, traz ali identidade, traz resultado, que é o ponto principal. Tem uma outra complementação disso que você está falando, que é o professor que fala inglês, ele tem outras experiências que os diferenciam de outros professores por causa do inglês. Então ele traz isso para a sala de aula que enriquece ainda mais. Então vira um círculo virtuoso. Normalmente são pessoas, normalmente não, todos já viajaram para fora, estudaram fora, têm uma vivência internacional. Né? A gente está falando de um profissional de alto nível. Então é um outro tipo de profissional que vai estar em contato com o seu filho e muitas vezes o dia todo, né? E como que vocês estão pulverizando tudo que vocês estão fazendo em toda a cidade de Campinas? Campinas inteiro precisa conhecer isso, obviamente. Como que vocês estão levando essa metodologia, o colégio, a instituição para a cidade? E como que vocês olham a nível nacional, a nível internacional? Como que vocês estão olhando para os próximos passos também da instituição? E depois eu queria ouvir tendências que vocês olham para a educação. Será que a educação ela está vivendo talvez uma tendência para que todos possam se tornar uma escola bilíngue, mas será que é o melhor caminho? Se fosse fazer isso, como que deveria ser feito? Então, fala para mim como que você pulveriza a mensagem em Campinas, se você pensa a nível nacional e se vocês pensam a nível internacional também. Eita! A gente tá... eu acho que a gente começou, quando nós começamos como escola canadense de Campinas,
a gente começou com base na minha imagem, na minha reputação. Eu já tinha uma reputação dentro do círculo educacional. Isso é super importante dentro de qualquer negócio. Muito. Então, eu já tinha um nome, as pessoas já me tinham como referência, né, dentro de um círculo. Isso, ao longo do tempo, foi aumentando. E eu venho agregando pessoas e eu venho construindo uma cultura dentro da escola de desenvolvimento de pessoas, onde também essas pessoas agregam para a imagem da escola. Então, eu tenho toda uma liderança na escola que agrega demais, né, para a imagem da escola. E assim a gente está crescendo, está expandindo. A gente teve, há mais ou menos 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, a oportunidade, né, caiu no nosso colo para a gente abrir uma nova unidade. Topamos esse super desafio, estamos no meio, vivenciando no meio desse furacão que é aprovar um projeto, construir uma nova unidade, pensar sobre como vai funcionar essa unidade com os parâmetros que eu quero, com aquilo que é possível fazer de acordo com a legislação. Então eu estou ali agora tentando encontrar o melhor caminho para não sair da minha visão, mas tentando, né, ficar dentro daquilo que eu necessito fazer. E eu acho que é isso, a gente está fazendo um nome dentro de Campinas, mas com a ideia de expandir para fora. Legal. A gente quer crescer, a gente sabe que Campinas vai ser pequeno para a nossa visão e para aquilo que a gente quer construir no cenário educacional. Sim. A gente tem um propósito muito claro como escola, contra o nosso comprometimento com a transformação de vidas, não só das nossas crianças, mas das nossas famílias e dos nossos colaboradores, é um comprometimento que eu tenho de vida. Minha vida, ela está sendo queimada para isso. Então, eu faço o que for necessário para que a gente expanda essa visão e para que seja uma bênção para Campinas, para São Paulo, para o Brasil e quem sabe para o mundo. Legal. É uma visão grande. Eu pergunto isso porque eu vejo que é necessário, tá? Alphaville, por exemplo, é um local que seria necessário ter vocês aqui, porque já existem algumas escolas, mas eu acredito muito no nível de personalização. Sim, o futuro da escola é esse. É o que eu vejo, eu falo... E as melhores escolas do mundo, Everton, elas estão nessa pegada da personalização. É isso. Do Project-Based Learning e do Play-Based Learning. Então, esse é o futuro. Legal. E a gente não pode olhar como é que a gente vai melhorar no panorama educacional olhando só para aquilo que a gente tem aqui. Okay. A gente tem que olhar para fora. Ok. A gente tem que trazer essas referências de fora. É assim que a gente vai crescer. E é legal você falar, porque eu me recordo, quando eu fiz licenciatura, o meu projeto ali foi falar sobre o PISA. E aí eu vivi, obviamente, muito a educação do que se faz lá fora, né? Então a gente fala muito de Singapura, que é uma referência. A gente também tem alguns outros países que são referências naquilo que compete... Macau, Hong Kong, Japão. São entregas surreais. Finlândia. A Finlândia, inclusive, tem uma professora brasileira lá, e ela se tornou uma grande referência naquilo que ela faz lá. No Instagram, né? Isso. Ela é fantástica. Eu conversei nesse período que a gente estava fazendo esse projeto para finalizar o curso de licenciatura, e falando com ela começou a me trazer algumas informações do que se fazia lá, porque qual que era a comparação do nosso projeto? Comparar o PISA, olhando o Brasil, que, poxa vida, né? A gente precisa melhorar isso, comparado com os outros. Mas se olha para a questão demográfica, para a questão populacional, tudo bem, mas a gente precisa também olhar para quem está dando certo. Tem que olhar para quem está dando certo. Não adianta falar, mas lá é uma ilha, lá a quantidade de pessoas é muito menor, só que... Você precisa reinventar a roda. Entendeu? Se eu não olhar para quem está dando certo, eu vou olhar para quem? E tem um cara que eu gosto muito que fala, e ele roda o Brasil, e inclusive a gente está conversando para tê-lo aqui, que é o Ronaldo Lemos. O Ronaldo Lemos, ele tem aquele Expresso Futuro. Então ele roda o mundo falando, é um advogado, onde ele é formado, obviamente, em direito, mas ele tem uma visão muito falando do que está acontecendo de inovação pelo mundo. E então ele tem os programas, é um cara que participou muito forte do programa da Regina Casé, o Esquenta na Globo. E ele trazia a visão, trazendo para aquela galera da comunidade, olha o que está acontecendo no mundo, olha o que a gente está vivenciando lá fora. Então o programa dele, ele inclusive teve agora na SXSW, falando sobre inovação, considerando o que o Brasil trouxe, obviamente sendo ali um primeiro país inovando em algumas tecnologias. Então, eu vejo que se faz necessário o que vocês estão fazendo.
Pra todos. As melhores escolas do nosso país, elas estão trazendo referências de fora, elas estão trazendo modelos de fora, porque a gente, como o Carlos falou, a gente não precisa reinventar a roda, Sim, né? A gente não cria algo novo do nada. sim. Vamos reorganizar. A gente pode ter algo que seja parecido com aquilo que a gente já tem como cultura, pensando em demografia do nosso país, a gente já pode fazer isso, mas vamos reorganizar, mas buscando referência daquilo que já está funcionando. E é isso que a gente busca muito forte na nossa escola. Tanto é que a gente, olha só o que a gente colocou esse ano. Está sendo sucesso com as famílias. A gente viaja bastante, a gente gosta de viajar. Legal. E recentemente eu estive no Museu do Louvre com a minha filha mais velha. E eu sou muito observadora. E lá no museu eu estava vendo as aulas acontecerem. Tinha professor com criança, tinha famílias com criança. E como eu estava sem criança, eu consigo ter tempo para observar. E eu via o quanto as crianças apreciavam as obras de arte. E aquilo me intrigou. Falei, caramba, mas criança pequena apreciando obra de arte, da onde vem isso? Eles estão fazendo alguma coisa muito certo aqui. E eu comecei a pesquisar o que as escolas de fora do nosso país, Singapura, Dinamarca, Holanda, o que eles fazem? Espanha, um local que é muito forte que faz isso. Eles têm no currículo, desde pequenos na escola, apreciação de obra de arte. Olha que coisa linda! Apreciação de obra de arte. Mais uma vez, a gente entra na questão cultural do nosso país. A gente não tem uma população que está acostumada a ler, que está acostumada a ir em museu. A gente ouve muito, mas eu não gosto de museu. Mas museu é importante. Muito. É muito importante você se colocar à frente de uma obra e você analisar os detalhes. O que você Contexto. sente? Sim. Contexto. O que você sente quando você olha para essa obra de arte? E nós colocamos isso na escola esse ano. Tem sido um sucesso. Uma aula semanal de apreciação de obra de arte. Para fazer isso acontecer, a gente primeiro treinou os professores, a gente engajou os professores, né? A gente trouxe referências, trouxe modelos, para que eles entendessem o que a gente quer dizer com isso, né? Então, olha que legal, olha como as referências de fora Total. podem trazer algo novo, um novo olhar, um novo desenvolvimento para a nossa criança. Porque a gente precisa assumir que nós não estamos só desenvolvendo essa criança para o agora. É nessa fase da educação infantil que a gente está trazendo habilidades e competências para a criança que ela vai usar lá na frente. Sim. Quando você for num psicanalista resolver qualquer problema, e eu vou falar por mim, É real. ele volta para onde? Infância. Ele volta para a infância. Então você está formando uma criança agora para o resto da vida. Então vamos fazer direito, vamos fazer bonito. E é legal quando você fala sobre isso, porque eu fiz uma sessão de psicanálise, foi muito legal. Porque teve uma época que eu fiz um curso de autoconhecimento bem profundo com um professor, e foi bem legal porque ali eu entendi bloqueios, crenças, os limites, os entraves que eu, Everton, tenho aqui dentro, que faz parte dessa minha criação, da minha jornada. Depois eu participei de uma... Tem um nome que a Débora fazia, Débora Kemi lá em Mogi, que é você poder se colocar em alguns papéis e você entender quais são as situações como que você está lidando com seu pai, com a sua mãe. Foi legal também vivenciar isso. Tem um nome, que é o nome Constelação Familiar. Legal. Eu fiz isso. Foi muito legal. E aí depois eu também fiz ali uma sessão de psicanálise, foi bem interessante, porque eu falei, cara... E a gente volta lá para trás, né? Os problemas começam lá atrás. Tudo, medos, inseguranças, bloqueios, tudo vem lá da sua infância, da sua juventude, marcas que foram lá de trás e que você carrega e você não sabe, poxa, por que eu não consegui dar esse passo? Não é que você não conseguiu, olha um pouquinho para trás, vejam ali o que você vivenciou aí, você começa a entender os passos para frente. É legal se você está aberto a vivenciar isso para mudar, porque para acelerar, para crescer, eu preciso me desbloquear, me destravar. E aí envolve várias questões. Eu vou falar um pouco da minha jornada. Então tinha muito uma questão de escassez, tinha muito uma questão ali de medo, tinha muito uma questão de insegurança, tinha muito uma questão da relação dentro de casa, que também tinha ali os seus desafios, tinha muito de uma questão, porque até os meus 10 anos de idade, eu dormia no mesmo quarto com meu irmão, minha mãe e meu pai.
Então, isso também trouxe algumas marcas que você se recorda. Casa que a gente morou, carros que meus pais sempre tiveram. Então, hoje eles estão vivendo uma vida diferente. Mas por muitos anos, foram situações que foram também trazendo marcas na minha vida, na vida do meu irmão, e que não é culpa deles. Não. É uma questão que tem uma frase que fala, né? Você vir de uma família humilde, simples, não é culpa sua, tá tudo bem. Mas você também deixar com que isso aconteça na tua família, aí é tua culpa. É tua responsabilidade. Aí é tua responsabilidade. Eu venho também, o Carlos depois pode compartilhar como é que foi a infância dele, mas eu venho de uma família simples. Sim. Eu fui dentro do meu círculo familiar, eu fui a primeira pessoa que estudou. Caraca. Que foi pra faculdade. Até então, a minha mãe é professora, você comentou logo no começo. A minha mãe foi estudar depois que eu estudei. Que legal. Eu abri as portas, mais ou menos, dentro da minha casa, mas tem uma coisa que minha mãe sempre falava, eu escutava muito a minha mãe dizer isso. Vocês têm que ser melhor do que a gente. Vocês... eu vou chorar. Não, fique à vontade, tá tudo bem. Melhor do que a gente. Sim. Então, ela entendia o valor da educação. Uhum. Ela entendia que mesmo sem recurso, e a gente não tinha recurso, as pessoas olham pra gente hoje, né? Sim. Acabei de falar que eu gosto de viajar, que eu fui pro Museu do Louvre, Sim. Mas eu venho de um ambiente muito simples. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu precisei batalhar muito, eu precisei lutar muito pra ter o que a gente tem hoje, né? A gente só olha a grama verde, ninguém viu o quanto que a gente precisou plantar, regar. E a minha mãe falava muito isso, e eu não sabia muita coisa, porque quando a gente é jovem, a gente não sabe muita coisa da vida, a gente acha que sabe, a gente não sabe. Eu só sabia que a minha única possibilidade na vida era estudar. Eu até comecei a fazer direito, porque eu era meio briguenta, sabe? Uhum. E eu achava que eu ia ser muito boa no direito. E eu entrei na PUC de Campinas, eu já trabalhava no Ângulo, que foi onde a gente se conheceu. Eu ganhava um salário muito baixo, meu salário ia todo para pagar a faculdade. Sim. E aí eu não consegui manter isso por muito tempo. Eu tive que sair e aí eu me dei conta de que eu só poderia estudar se eu passasse numa universidade pública. Falei, eu vou tentar. Ele me ajudou a estudar. Que legal. Ele é muito inteligente, ele me ajudou a estudar e eu estudei durante 3 anos. Gente, foi ralei, hein? Não tem como. Foi ralo. Sim. Estudei 3 anos, então, pra conseguir entrar numa universidade pública, porque eu sabia que eu só mudaria de vida se eu estudasse. Sim. E que minha única chance era uma universidade pública. Então eu estudei 3 anos para conseguir entrar em pedagogia e conseguir estudar e conseguir, de verdade, começar a trilhar a minha jornada. Então eu sei bem o que você está falando. E quando... tudo isso deixa marca... Muito. Tem marcas ruins. Sim. Mas tem marcas que eu olho que são muito boas. Eu acho que essa sede de fazer acontecer, de olhar para algo e falar, eu não tenho medo, eu vou, vai acontecer. Porque o que eu já vivi lá atrás, eu nem fichinha perto do que eu tenho hoje à minha frente. Não e quando você fala sobre esse valor da educação, né, que você via essa transformação de vida somente na educação, pra gente foi muito real, né, pra minha história, pra história do meu irmão, né, foi muito real porque meus pais, eu me recordo até hoje. Então minha mãe é professora desde sempre, então minha mãe é professora há mais de 30 anos, só na onde ela trabalha hoje, ela é professora de primeiro ano na Rede SESI. Batalhadora. Ela tá há 16 anos no SESI, mais 21 anos no estado e assim, a vida dela sempre foi escola. Então, eu me lembro quando ela levava a gente pra escola junto, fica quietinha, ela dava aula, saía dali, vai pra outra escola e a gente ia junto. E minha mãe, ela sempre foi dessa vida. E meu pai também muito batalhador, trabalhando na indústria para manter tudo. E ali eu lembro que o que eles permitiam, tanto pro meu irmão quanto para mim, era de estudar. E cobravam no nível muito hard. Em casa também era hard. Eu lembro que assim, às vezes a galera dá risada, fica falando hoje, né, a forma como o pai ou a mãe lida. Meu, teve uma prova que eu acho que eu tirei um 0. Meu pai fez eu comer a prova. Mas, cara... Isso é hard. Não, e assim, me deixou pontos tão positivos de me dedicar, de me disciplinar, de me organizar, como eles foram importantes presentes na minha jornada. Porque eu lembro, minha professora Eunice, também já falecida, foi a minha primeira professora. Às vezes as pessoas falam, nossa, Everton, que letra legal. Meu, você não imagina como a professora Eunice fez com que eu fizesse ali caderno de caligrafia por anos. Meus pais presentes. Então eles permitiram muito isso. E aí tem um ponto que eu me recordo, quando eu estava na faculdade, e eu me mudei para São Paulo,
eu lembro que eu comecei a fazer italiano, eu queria acordar antes do horário que eu sabia que os meus pais estavam acordando, porque eu sentia, poxa, olha onde eu tô aqui em São Paulo, cara, se eu não fizer a coisa acontecer aqui, pelo amor de Deus, cara, eu perdi tudo, eu só tenho isso. E eu lembro a galera, quando eu entrei no Mackenzie, olhei para aquilo, eu falei, cara, tanto que o Starbucks que tem dentro da faculdade, eu fui tomar um café no meu último ano, porque nos primeiros anos eu ia perto ali do Minhocão, que tinha um senhor que vendia pizza, salgado a R$2, eu falei, ali pra mim dá, mas porque eu não queria cobrar meus pais, a faculdade já me ajudou, porque eu tinha bolsa integral, mas ela me permitiu outros acessos que eu só consegui tendo nota, crescendo, me desenvolvendo. Então, cara, é isso. É na vida também. A coisa que transforma a vida das pessoas é a educação. Não tem outra coisa. Quanto mais educação você tiver, mais oportunidades você vai poder ter na vida. Se você não tem educação, as suas oportunidades serão muito limitadas. Muito, muito. E quando você fala isso, cara, como a minha vida mudou quando a gente foi acessando esse universo. Aí minha mãe e meu pai não conheciam Paulista, foram para um apartamento que eu morava, conheceram, ficaram também assim impressionados, né? Eu falei, poxa, já é um passo, a gente tá evoluindo junto. Eu olhava pro meu irmão um ano depois entrou. E aí nós nos formamos, eu fui inclusive o orador da turma, então quando eu tava ali, poxa, e meus pais na frente, né? Eu olhava pra eles e eu falava, caraca, meu, olha que coisa, né? Olha de onde a gente saiu, meus pais tão humildes, meu pai passando por N dificuldades, minha mãe também. E a gente tá aqui junto, né, meu? Então é uma celebração que você fala é real. E olhando para isso, para esse valor que nós temos dado para a educação, para o ensino, como que vocês também pensam nesse futuro? Até olhando para essas novas gerações, né? Os nossos filhos. Eu tenho uma menina de 4 e o Henrique com 3. Eles vão vivenciar coisas daqui para frente que tem horas que a gente até fica preocupado, se assusta, né? Inclusive no que compete a educação. Como que vocês estão olhando para frente, esse comportamento dos alunos, como que eles estão chegando, comportamento das famílias, como que vocês olham para isso? Tudo mudou, né? Muito. Tudo. Eu acho que eu sou a mais velha da sala. Que nada! A gente vivia num mundo mais analógico, né? Sim. Hoje as crianças, eles já vivem num mundo mais conectado, mas apesar da conexão ela ser através desse aparelho, a gente vive hoje uma desconexão muito grande de pessoas, de seres humanos. Então, a gente vive num panorama educacional hoje, eu posso falar porque eu tô há 24 anos dentro de sala de aula, dentro de escola. A gente tem crianças hoje que não sabem brincar. Não sabem brincar com balde. Então, você põe a criança num tanque de areia, ela não sabe o que fazer no tanque de areia. Não tem imaginação. Não tem mais imaginação, não tem mais criatividade. Você fala assim, inventa uma história com esse copo. Não sai nada. Não vai. Então, eu acho que, claro, a gente não vai fugir dessa ferramenta. A última BET me surpreendeu, né? Aquele congresso gigantesco que mostra para mim todo ano quais são os rumos que a educação está andando. Ano passado a IA, a inteligência artificial, estava com tudo. Ferramentas poderosíssimas para a sala de aula. E precisa ter mesmo. Né? A gente tem usado, eu brinco com as meninas lá na gestão. Falo, o que seria a nossa vida sem ChatGPT, gente? Ele é nosso amigo. A gente agradece, a gente pede por favor, a gente ama o ChatGPT, o que tem facilitado muitos processos que a gente não precisa nem pensar. Mas e aí, como é que fica o pensar? Né? Eu estava vendo uma reportagem essa semana que essa geração é a primeira geração que não consegue formar frases complexas. Caraca. Porque só responde com uma das palavras tudo abreviado no celular. Nossa! Eu tô um pouco assustada, confesso. Eu antes de tirar qualquer conclusão, eu gosto de observar o mercado, observar como é que as coisas estão, observar o meu próprio campo de trabalho. E eu vou analisando de acordo com como as coisas vão acontecendo. Mas eu tenho ficado um pouco assustada, assim, né? Com esse desenvolvimento muito forte pro lado da tecnologia. Precisa existir, vai existir, a gente não vai escapar disso. Sim. Mas a falta que tá causando do outro lado e tá prejudicando as crianças. Minha ferramenta de trabalho... Eu trabalho com crianças, então meu primeiro pensamento é nelas.
mas como isso está prejudicando e como pode prejudicar lá na frente. Eu estava olhando uma pesquisa esses dias a respeito do QI mundial. O QI brasileiro gira em torno de 83, 85. Médio, QI médio. QI médio, né? QI médio. Isso é muito baixo. Uhum. QI mundial é 100, acima de 100, 110. Gente, a gente tá fazendo alguma coisa muito errada. Sim. E olhando para esse cenário, né? Eu acredito também que passa muito pela formação desses profissionais que estão vindo para poder conduzir os nossos filhos, as crianças, né? E olhando para isso, como que vocês estão considerando? Eu falei isso no nosso encontro da comunidade na quinta-feira, falando que é legal você ter a pedagogia do jeito que é, a universidade, até mesmo a questão do EAD, que você permite chegar para todo mundo, ok, mas precisa haver prática. Ah, sim. Precisa haver prática dessa pessoa que está se formando em pedagogia, seja ela numa universidade tradicional presencial ou não é dela, ela precisa ir para dentro da escola, ela precisa sentir a escola, ela precisa vivenciar. Isso é a mesma coisa que eu falo para vender, cara. Esquece tudo e viva um lifestyle de vendedor, de matriculador. É todo dia, é comportamento, é mudança. E aí a gente não tá vendo isso. A galera chega, o próprio estagiário, o professor, ele não consegue se comunicar, não consegue se relacionar. Como que vocês olham para isso? A gente precisa ter um programa de formação. Legal. A gente tem, assim, lá na escola a gente contrata profissionais seniors, então já são profissionais balizados no mercado, já são profissionais que têm um nome no mercado, mas a gente dedica tempo, estrutura e dinheiro para formar esses profissionais, para que eles tenham a nossa cara, a cara da nossa escola e a cara daquilo que a gente se propôs a fazer com as crianças. Não foge disso, não dá para fugir disso. As universidades, desde que entrou o EAD, o nível de profissional que às vezes vai fazer entrevista, né, para auxiliar, eu falo, Carlos, que mundo a gente tá vivendo? É pífio. É pífio. Não sabe nem do que tá falando. Sim. Né? Às vezes chega um profissional lá que fez um curso de neurociências, EAD. Eu falo, tá, mas me conta funções executivas, como é que você trabalharia com a criança sentindo... eu não lembro o que é isso. Eu nem sei. Assim, eu não lembro. Cara... Só o currículo, assim, no currículo. E não tem um campo de batalha, né? A pessoa não aprendeu a aprender. Sim. Que é isso que a gente ensina as crianças desde cedo. A criança tem que aprender a aprender. O aprender depende de você, não é um diploma que vai dizer que você aprendeu. Isso aí. Hoje a gente tem as pessoas precisam entender que não importa mais o diploma, importa o que você sabe. É isso aí. E efetivamente... Hoje precisa do diploma, efetivamente, né? Concordo. Para a educação precisa ter a formação legislativa, mas para a maioria das funções hoje você não precisa. O que você quiser aprender hoje no YouTube, no qualquer Udemy, tem na internet. Sim. Tem tanta ferramenta boa. É que a galera acha que eu não preciso da universidade, e foi até um ponto que a gente conversou no primeiro episódio. A gente trouxe isso, não é a questão de não precisar da universidade, você precisa estudar sempre, cara. Sempre, é todo dia, seja com a leitura de um livro, seja com um podcast, seja com um vídeo, todos os dias é hora de aprender. Só que a galera tá entendendo, de acordo com a internet, com os gurus aí do digital, que não, eu consigo bater o meu primeiro 1 milhão em 3 meses. Desculpa, os caras que estão batendo, os caras bateram muito na trave, erraram muito. Não adianta querer olhar hoje para todos os players top 1 no mercado e achar que os caras foram na primeira batida e acertaram, levaram esse tempo, né? Total. Então esse cenário, para quem tá vindo, eles não estão considerando, eles estão achando que é tudo muito rápido, e não é. Inclusive que a gente tem visto, quem bate esse resultado rápido, exige também uma maturidade rápida, que não vem rápido. Aí depois a pessoa vive uma frustração, ela vive as situações ali psicológicas dela. Então, assim, tem N casos que tem acontecido nesse mundo, de fato, do marketing, do digital, e que a gente vem acompanhando, que não foi porque a pessoa não tinha. Ela tinha tudo, cara. Tudo que... Ela tinha grana, ela tinha carro, ela tinha casa, ela tinha viagem, ela tinha quem ela queria. Só que, por dentro, não estava da mesma forma. Então, eu acho que essa questão de informação que vocês falaram é importante. A gente precisa considerar. E aí eu vejo que vocês falaram isso, Marcelo falou isso,
O Fábio e a Lilian também conversamos sobre isso. Tem uma outra mantenedora que a gente conversou sobre isso. O que eu vejo, por que não ter uma universidade, uma faculdade de formação real para professores? Mas eu acredito que poderia ser ainda mais personalizado. Para qual caminho que você quer ir? Você quer ser professor de qual perfil de escola? Ó, temos esses perfis. Para onde você quer? E aí você vai ser formado dentro desse perfil. É para uma escola bilíngue? É aqui, esse formato é esse. É para uma escola tradicional? É esse. É para uma escola cristã? É esse. Porque aí sim eu consigo tornar aquela pessoa numa especialista do que ela vai vivenciar. Porque ainda assim a gente fica vendo todo mundo, eu sei fazer. Tá, mas você faz o quê afinal? E aí, cada vez que você muda de escola, você reaprende de novo. Porque aquela escola trabalha de uma forma, essa trabalha de outra. E se você trabalha numa escola que trabalha com metodologia internacional, aí que você tem que reaprender tudo desde o começo. É isso. Você precisa mudar até quem você é para você poder ensinar essas crianças, porque não é a mesma coisa. Então é bem interessante. Isso que você falou pode se tornar realidade no nosso país. Sim. Eu vejo que se a gente tiver pessoas com pensamento empreendedor, com vontade de fazer acontecer, é algo bem interessante. Total. Eu penso nisso. Eu acho que é uma visão que a gente juntos, todos juntos, podem fazer essa questão fortalecer. É mais ou menos o que a gente está construindo com esse time, né, de donos de escola, pessoas que estão na área de educação. Você tem uma visão e ainda ela não pode morrer, que é daquele BNI. Aquilo lá não pode morrer. Fantástico. Não pode morrer, aquela visão que você trouxe para a educação. Eu acho que aquilo ali tem que startar aí logo para que acelere, porque é uma maneira de você trazer todo mundo para perto, você discutir tudo isso, você gerar negócio. É uma questão que eu tenho falado e que agora eu comecei a trazer também e discutir com mais força, o mantenedor olhar para business. Na maioria, donos de negócio que não tem um sênior do lado e que vive muito forte pedagogia, que vive muito escola. Quem é para o negócio? Aí que tá, acaba vivenciando muito o quê? O ensino, a metodologia. Eu amo a minha escola, eu amo meus alunos. Nossa, tem escola para isso. Você entende? Você vive aquilo, você respira e é isso que faz você acordar todo dia de manhã. Vale a pena, mas tem um olhar pro business. Que aí é onde a gente acaba, poxa, legal, você tem uma estrutura fenomenal, quantidade de alunos que você ama, que você admira. Tá, mas aí eu te falo, e se amanhã a gente não tiver todo mundo pagando corretamente? Como que você vai manter tudo isso aqui? Sim. E se amanhã você não tiver mais alunos? Como que funciona? Então esse olhar para business eu percebi, talvez é uma percepção daqueles que a gente conviva, né? Mas eu venho aumentando isso, eu tenho visto que eles começaram a acordar. Alguns ainda não. Alguns ainda estão vivendo, mesmo com as escolas de 10, 15 anos, tem gente que está vivendo 10, 15 anos de lua de mel. Sim. Poxa, eu amo a minha escola, eu amo. Tudo bem, gente, a gente tem que amar. Nunca vamos deixar de amar, mas a gente tem que pensar no negócio para poder manter quem a gente quer, contratar melhor, reter mais. Mas isso demanda um posicionamento interno, de você se enxergar de que agora eu preciso de habilidades novas. Porque pra gente que vem, e eu vou falar por mim, que vem da área de pedagogia, que ama a sala de aula, que ama aquilo. Ontem mesmo, acabou o dia, eu falei, tô cansada. Adivinha pra onde eu fui? Eu fui com as crianças. Eu fui sentar no chão da sala, e eles vêm, e eles abraçam, e eu fui ensinar. O que eu faço de melhor? Eu sei ensinar. Eu sentei e eu comecei a pegar uns flashcards, e eu comecei a ensinar as crianças, eu pensei assim comigo, meu dia acabou tão bem. É pra isso que eu acordo todos os dias. E é difícil a gente, com esse amor e com essa paixão, a gente se enxergar em outro lugar. Sim. Que não seja o chão de fábrica, que é a sala de aula. Sim. Mas a gente precisa criar estruturas internas de que isso precisa acontecer. Também. O meu time precisa ter autonomia. Sim. E eu preciso fluir para as outras áreas do meu negócio. E é pisar onde você não sabe. É pisar em chão que você não conhece. Isso porque com a IA ninguém sabe o que vai acontecer. É. E nós estamos num momento de aceleração de mudanças muito forte que a gente nunca viu na história da humanidade. Então, se as empresas, escolas, tendo esse olhar empresarial, não estiverem preparadas, vai ficar para trás muito rápido. Porque vai chegar alguém que vai ocupar esse espaço. É isso. Então, um líder de escola especialista não cabe. Ele precisa ser um generalista, ele tem que entender de todas as áreas do seu negócio. Eu tinha um lema, eu falava no começo, eu não gosto de marketing,
Pensa no negócio que se eu fosse marqueteiro ia ser pobre. Mas hoje eu já parei de falar isso, porque eu falei, eu preciso entender. Eu preciso entender do comercial, eu preciso entender do marketing, porque é o meu negócio, eu não sei para que lado ele vai andar. É isso aí. Eu não sei para onde as coisas vão se movimentar, e eu preciso ter um mínimo de conhecimento que me capacite a andar com as próprias pernas. É isso. O que você está falando é real, porque dentro do nosso negócio, a gente, de fato, tem uma estrutura muito nichada. E uma visão muito focada em um único ponto, que essa semana foi legal. Eu conversei com o... eu não lembro o nome dele, que a gente conversou essa semana. Ele tem uma consultoria financeira, Alabama, Grupo Alabama. Ele tem mais de 30 anos de experiência voltado para a escola. E aí foi legal a troca com ele, porque ele me explicou um pouco do porquê o nome Alabama, e vem de 4 amigos que se reuniram lá no período de escola, e ele já está com quase 60 anos de idade. E ele contando um pouco, ele falou, cara, você pegou uma fatia que a gente ainda tinha, poxa, para quem que a gente olha quando eu quero vender mais, quando eu quero matricular mais, e de forma personalizada eu gostei. Só que eu falei para ele, olha, a gente não está focado só nisso. Agora, com a entrada de alguns profissionais para dentro do nosso time, como que eu olho para a Educatom? Eu tenho uma visão que eu entrego hoje, mas eu olho lá para frente. Então a gente tem montado o quê? Alguns braços no nosso negócio. Então a gente tem pensado num braço de arquitetura, então a gente já está tendo algumas reuniões para falar sobre isso. Como assim? Poxa, a escola quer pensar numa construção, numa estrutura de sala, tá, mas você quer comunicar com quem? Primeiro, você quer se posicionar para atender quem? Então eu trago branding. Você quer olhar para qual público? Para esse. A gente traz estruturação, obviamente, de alguns indicadores. Mas agora vamos para a prática para entregar tudo isso. Então eu tenho o meu braço aqui de arquitetura. E ali, um braço financeiro, a gente tem pensado em algumas fintechs, a gente tem olhado para ter um próprio meio de pagamento, porque isso melhora também e ajuda. Para comercial, já é o que a gente entrega. Para estruturação de material didático, a gente tem surfado e olhado para algumas coisas. Então, assim, lá na frente você pode abraçar toda essa visão, como você colocou, ser generalista, né? Essa empresa, liderança de uma forma generalista. Mas no início, e até mesmo por um bom tempo, você precisa explodir num único ponto. No início você está completamente focado no operacional. Precisa. Você precisa estar lá, porque senão a cultura e a visão, ela não vai ser implementada. Isso. Você precisa estar lá, mas depois você vai se afastando e você vai desenvolvendo pessoas para que ocupem esses lugares. É isso aí. E você está numa posição mais estratégica. É isso. E é um trabalho que ela faz com excelência, que é um trabalho de formiguinha, que é esse de passar a visão e dos valores que ela quer para a equipe toda. Sim. Então, é um trabalho... Na verdade, depois de apanhar muito, a gente aprende. É real. A gente vai aprendendo, eu vou entendendo como é. Eu estudo muito. Tem que estudar. Ele também. Eu estudo muito. Eu fico o tempo todo com o fone de ouvido na minha casa estudando. Não tem jeito. Eu tô com as crianças, mas eu tô estudando. É isso. Eu tô lavando a louça, eu tô estudando. Eu estudo o tempo todo, porque sem estudo, sem conhecimento, a gente não tem transformação. Não tem transformação. E você conseguir... Hoje tem falado muito, não é o copiar, mas você modelar, né? Então eu tenho modelado algumas pessoas que se conectam muito com aquilo que eu estou buscando. Então, olhando hoje para o comercial, uma das principais modelagens que eu continuo olhando para ele, eu olho e eu falo, caraca, é o João Adib. O Adib, que é o CEO da CIMED, ele para mim, na área comercial, hoje ele é o principal nome para ser modelado. Em comportamento, em atitude, em rotina, em entrega, em resultado. O cara tá jogando um jogo de bilhão, numa estrutura farmacêutica que antes de nada se pensava. Um comportamento do que ele pensa pro futuro. Ele fez um evento recente, que eu não lembro nem o nome que ele deu, mas assim, levou bateria, levou uma galera que mudou a visão daquilo que ele está pensando para frente. Então, modelar essas pessoas é o que a gente cada vez mais tem feito. Estudar esses caras para entender, tá, para onde que eu olho? Isso, para onde que eu vou? Para entender a sua empresa. Como é que né, a gente ouve, estuda o pessoal falando, eu preciso cuidar das pessoas para que elas cuidem do meu negócio. Então, vamos cuidar das pessoas, né? Vamos cuidar dos nossos colaboradores, que, de verdade, eu sou muito abençoada. São pessoas incríveis. E olha que legal, Everton. A maioria das pessoas que trabalham comigo são pessoas que estão na minha vida há muito tempo. Sim.
Então, eu sou muito grata por isso, porque são pessoas que eu confio, são pessoas que eu conheço. Eu tenho a secretária lá da escola, Thaís vai escutar isso aqui. Eu conheço a Thaís desde que ela era pequena. Eu lembro dela pequena correndo na igreja. Olha aí. Então, assim, eu tenho uma confiança e uma gratidão e um carinho tão grande por cada um. Então, vamos cuidar. É O isso. que mais que eu posso fazer? É isso. Né? Vamos trazer mais fatores para estudo. Sim. Vamos trazer mais elementos para a gente modificar a nossa escola. Então, são coisas que a gente estuda muito Sim, para fazer muito bem aquilo que a gente faz. sim, Mas sim. precisa ter esse passo anterior. Óbvio. Precisa ter Fato. esse desejo anterior. Sim. Eu quero me estruturar e tudo começa de dentro. Total. Que é uma coisa que a gente fala muito na escola. Tudo começa de dentro. Sim, Eu me transformo para transformar o meu entorno. é isso aí. É isso aí, porque cada vez Como mais líder, esse tem que ser o pensamento. não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E é engraçado porque agora eu tô em outro processo. Tá. Eu tô no processo de escalar o negócio. Eu tô no processo de expandir o meu negócio. Sim. E aí, eu acho que eu tava sentada num platô pensando, não, eu tenho as habilidades necessárias. Olha o que as minhas habilidades me trouxeram até hoje. Sim. E aí, eu estou no processo de entender que as minhas habilidades e as competências que eu tinha me trouxeram até aqui, mas não vão me fazer Acessar, né? acessar os próximos passos que eu preciso. É. Então, agora eu tô num processo de, vamos lá, vamos aprender, vamos estudar, vamos atrás dos caras que já estão lá em cima, porque eu quero quebrar. E olhando para essa visão que você pensa de crescimento nacional, é super importante olhar para alguns pontos, né? Para você aumentar cada vez mais esse LTV, aumentar a ROI, aumentar até mesmo aquilo que você vai ter, que é o valuation. Então esse valuation vai contar muito nesse momento de crescimento, de expansão, para você poder sentar nas mesas e, poxa, meu preço é esse, uma franquia custa isso. E a gente já tá tendo oportunidades, só que a gente fica, e agora? Como a gente vai fazer? Eu sou maçom. Não, vende. Se você tá tendo oportunidade, vende. Já abre a segunda, abre a terceira. Eu penso muito assim, cresce. E aí, ao longo do caminho, organiza. Por quê? Se você não olha para esse crescimento e avança e olha para essa organização, às vezes você perde o time de muita oportunidade. E vocês, eu não sei se já está batendo na porta, mas eu acredito que sim, de pessoas que já querem levar o colégio para outra cidade, para outros lugares. Sim. E agora é mais do que a hora. Ah, mas não tá tudo pronto. Cara, está pronto. Se funciona um com 100, bota para rodar no próximo. Por quê? Eu olho que primeiro começa, depois você melhora, que é mais ou menos o que a galera fica fazendo agora na internet, né, postando. Primeiro você começa, depois você melhora. Cara, é real. Mas a gente se dá conta das nossas crenças limitantes, porque aí a oportunidade bate a porta e você fala, mas eu não tenho nada pronto, mas eu ainda não estou estruturado, mas eu ainda não fiz aquilo e precisa daquilo para eu dar o próximo passo. Não, é o pensamento de startup, né? É isso Você aí. faz, É isso aí. Você vai estruturando. É isso aí. Entrega. É isso aí. Arrebenta, porque eu acho que vocês estão num time muito legal. Sim. Muita coisa pro tempo de escola que vocês têm já está rodando até mais acelerado de escolas que estão há 10, 15, 20, 30 anos. Então já está rodando e acelera esse processo, porque eu acho que já tem gente batendo na porta, senta para negociar. Legal. Mas o que você pensa? Para onde que você está indo? Como que você olha? A nossa visão é essa, para onde a gente vai. E aí é jogo de business mesmo, é negócio, né? É grana, é dinheiro, é negociação, entender como que vai ser, porque eu acho que essa metodologia de franquia funciona muito para o jogo que vocês querem jogar e para onde vocês estão indo. A visão do Everton, Educatom, a gente tinha duas. Uma era de poder ir nessa linha meio que Febracis, outra, aumentar, obviamente, ticket médio, personificar. Eu ainda continuo na segunda visão, a Thalita veio junto também, eu acho que para esse negócio, por isso que eu digo, são negócios dentro do mesmo segmento de educação, mas com comportamentos diferentes. Então, pro de vocês, funciona muito, eu acho que dá para abrir 10, 15, é traçar um caminho, 25, vocês já traçaram isso? Quantas escolas vocês vão abrir esse ano? Quantas franquias? Não. Ainda não. Não pensaram ainda? Ainda não. Mas quantas pessoas bateram na porta já? Já Pelo tem menos uma. Uma? Então, pelo menos, eu acho que já daria para pensar em uma, para vocês darem início numa franquia já, porque aí vocês vão entendendo, vão corrigindo rápido, e à medida que corrige, você já olha para a segunda, para a terceira, para a quarta. E uma das coisas que mudou muito a nossa mentalidade, e eu vou falar por mim, foi o trabalho do Educatom. O trabalho que vocês têm feito na nossa escola,
que trouxe metodologia comercial. Eu achava que comercial era tranquilinho. Era aptidão. Era aptidão, era assim, ó, era um feeling, não é o meu feeling, eu já tenho esse feeling, é o suficiente pra mim, me fez chegar até aqui. É ótima vendedora, hein? Não, dá pra ver, porque se comunica bem, tem a questão conhecimento técnico, a experiência, mas o que eu vejo, vender é de fato um comportamento. E eu fico falando isso a toda hora. Você vai ter que falar o resto da vida. Tudo. Inclusive, teve uma mantenedora que falou, Everton, Liliane, ela falou, Everton, eu preciso que você repita todos os treinamentos que o que você falou no primeiro lá, fala de novo, todos. Por quê? Comportamento leva-se tempo para ser mudado. E se você quer acelerar essa mudança, você tem que disparar vários bloqueios que a pessoa tem também. Inclusive dela achar que fazendo as outras atividades vão trazer o retorno financeiro, vão trazer venda. E faz parte, mas não é o ponto focal. Não é campo de batalha, é você estar no telefone, é você saber abordar, é você entender aquela família, tá? Poxa, você como comercial, você já sentou para trocar ideia com todas as famílias? Como que você olha para dentro de casa, para todo mundo que está ali com você, que já são seus alunos? Como que está sendo o comportamento? O que eles querem? Para onde eles estão indo? Como que eles olham para o futuro? A família, é importante esse acompanhamento. E para quem não conhece, ou já conhece, mas não fechou, para como eu olho, mas eu digo que é todo dia. É meio que dormir vendendo, acordar vendendo, viver, é todos os dias. E essa mudança que você fala das pessoas, dos hábitos, eu vejo como acontece quando a gente precisa mudar o hábito da criança. Ela esperneia, ela sapateia, ela não quer, ela fala que ela não precisa, até que a gente vai mantendo a posição, a gente vai falando, a gente vai comunicando, a gente vai mostrando até que ela entende e aí vira um hábito. Isso que você falou, de todo o cronograma que a gente traz, é o principal. Sim. Comportamento. Ser vendedor, eu amo vender. Eu acho que assim, eu me descobri nisso, que desde moleque eu já fazia isso. Quando eu tinha um grupo de música lá em Mogi, era eu que ia nos barzinhos, era eu que falava com os caras, eu falava, mas eu tenho 14 anos, os caras são tudo maior, os caras não estão na rua comigo. E eu ia já nessa pegada, já desenrolava. Então, obviamente, ao longo do tempo, você vai tendo que desenvolver habilidades técnicas, entender mais, como estruturar um script, como você se relacionar, indicador, mas é todos os dias, é comportamento, é a mesma coisa. Escova o dente todo dia? Pô, escova. Então você tem que vender todo dia. Pô. É comportamento, você não pode ficar triste pelo não. É isso aí. Você não pode ficar triste se alguém fez uma outra proposta além daquela que você já tinha feito. Você tem que sair desse patamar. Vamos propor um desafio pra vocês? Vamos. O que vocês acham? Bora. Será que dá pra abrir a primeira franquia esse ano? Na vida de vocês? Olha que dá. Acho que dá, hein? Eu acho não. Nós vamos fazer acontecer. Vai fazer. Vai dar. Qual é a data? Vamos colocar uma data. É para 2026, né? Até julho a gente precisa fechar o negócio. Então, beleza. Então, até julho de 25, a gente fecha o negócio. Fecha o negócio para abrir em 2026. Legal. Startar o processo. Então, desafio feito? Feito. Fio assumido. Então, feito. Ixi, missão dada é missão cumprida, hein? Bom demais. Eu gosto disso porque eu acho que aí a nossa cabeça começa a maquinar muito mais velocidade. Eu tenho me desafiado muito, eu falei isso pro Fábio, falei isso pra Lilian, vocês vão entrar pra dentro, beleza, mas eu quero crescer, o que eu faria em 10 anos eu quero fazer em 1. Dá, você tá afim? Tô, por isso que eu faço live todo dia, porque tá dentro dessa pegada. Mas não importa, cara, eu estou lá, e a gente tá fazendo, então pra vocês, olhando pra experiência de vocês dois, e aí eu acho que com certeza o Carlos, a partir dessa primeira, ele vai debruçar 100%. Com certeza. É o sonho dele. E eu vejo que vai ser importante. E a gente já porque vocês se complementam muito. E a gente trabalha bem juntos. Esse era um medo que a gente tinha quando a gente abriu um negócio. Como é que a gente vai trabalhar juntos? Sim. Nossa, será que vai dar certo? É sempre um medo. E foi legal porque a gente combinou uma coisa. Olha, eu não me meto no pedagógico. E ela não se mete nas coisas que eu tenho que fazer. Certo. Entendeu? Então, legal. A gente estabelecendo esse limite tem funcionado. Tá tudo bem, tá tudo bem. Precisa, né? Quando você trabalha em parceria, além do casamento que a gente mantém na nossa vida real, na nossa vida dentro dos negócios, é também um casamento. Então, a gente precisa olhar
para as potencialidades e para as fraquezas de cada um e a gente se complementar. Legal. Então, naquilo que a gente é potente, deixa o outro ser potente. É isso aí. Naquilo que o outro é fraco, eu vou entrar para te ajudar. É isso aí. Tô lá para dar mão para você e vamos fazer acontecer. Porque a ideia é não fugir da visão e do resultado. A gente tem que fazer acontecer, não tem outra escolha. Então, ó, julho de 25, primeiro contrato de franquia fechado, assinado, para iniciar em 26, beleza? Beleza, fechou. Bom, o Vinícius tá por aqui, tem pergunta? Nada? Queria perguntar alguma coisa para eles? Fica à vontade. Parabenizar no aniversário de vocês. Respira meu. Legal. Em desistir, pensem que tem várias outras pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, Muito. inspirando na história de vocês. Verdade. O Everton tá proporcionando. Vambora. É isso aí. Obrigada, Obrigado. Vini. Às vezes vem esse pensamento, viu? Imagina. Às vezes vem a canseira bate, mas... Obrigada. Principalmente que vocês vão continuar inspirando as pessoas, transformando as vidas das famílias aí. Obrigada, Vini. Né? E o que ele falou é real, porque tem uma questão, né? Eu falei para uma mantenedora, ela se emocionou e eu digo isso sempre. E faço também essa pergunta para mim. Se eu me salvar, quantos eu consigo salvar? Cara, se eu deixar de fazer, quantos eu vou impactar? Então, eu penso nos meus filhos, eu penso nos meus colaboradores, eu penso nos meus parentes, eu penso em várias coisas que poderiam ser abaladas por isso. Então, se de fato eu não parar, eu vou transformar muita gente, eu vou impactar muita gente. Tem muita gente que tá no barco. É isso aí, é isso aí. Muita gente. Quando eu penso em desistir, eu penso nisso. É isso aí. Até aqueles que às vezes lá atrás zombaram, tiraram onda, não botaram muita fé e a gente conseguiu avançar. Então esses também, eles vão conseguir usufruir desse avanço, porque o nosso papo vai ser diferente. Eles vão olhar para os nossos resultados de forma diferente. Então assim, entrando no que o Vinícius falou, é muito real, né? Se eu não desistir, quantas pessoas eu vou conseguir, além de me salvar também? Sim. Então é com essa visão. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, algo que pudesse chegar para os mantenedores de escola que vão nos assistir, para pessoas que querem empreender, que já estão na área de educação e se veem sozinhos. Não tinham esse canal aqui como nós temos para poder compartilhar, ouvir histórias como a de vocês e falar, caraca, meu, é possível, olha só onde eles chegaram, olha só onde eles vão chegar. Eu tô aqui, mas se eu não continuar, eu não vou avançar. O que vocês podem deixar para eles? Eu falaria assim, acredite no sonho que você tem. Busque referências naqueles que já trilharam o caminho que você quer trilhar. Pensa o que pode trazer para minha vida, para o meu negócio, o que vai me ajudar. E mantenha a sua visão. Quando a gente começa a construir no começo do negócio, que a gente constrói lá missão, visão e valores, parece um negócio tão bobo, parece um negócio tão somente burocrático, mas não é. É isso que nos momentos de fraqueza, você vai olhar para aquilo e você vai dizer, é por isso que eu continuo. É isso aí. É por isso que os meus colaboradores acreditam em mim, eles acreditam nessa visão que eu escrevi aqui. Os pais dos meus alunos acreditam nessa visão. E é por eles que eu vou acordar todos os dias e eu vou matar todos os leões daquele dia. É isso. E a gente vai continuar. Então é isso, não desistam. Olha para a visão. Naqueles momentos mais tensos, quando você acha que os problemas estão inundando o seu ser. Pensa na visão. É isso aí. Muito bom, muito bom. Carlos? Complementando, continuar estudando e se preparar no sentido estruture conforme as coisas vão acontecendo, né? Não adianta você tentar preparar tudo, planejar tudo com antecedência, porque esse planejamento vai ser jogado fora no primeiro problema que você encontrar. Sim. Então, conforme a necessidade aparece, estruture, invista e sempre quando tiver um problema, volta nos valores, porque os valores sempre traz a solução. Verdade. Muito bom. Obrigado. Muito bom, obrigada. Obrigado por vocês estarem aqui. De verdade, foi uma oportunidade única de poder conhecê-los presencialmente. Agora a gente vai para dentro da escola também para poder vivenciar, entender tudo que vocês estão entregando lá, sabe, real, a vera, isso é importante para nós. Contem muito com a gente aqui. Nós estamos também evoluindo, acelerando, crescendo, entendendo que não viemos, né, de um ambiente onde que tudo foi nos dado, né? Então você falou muito bem disso. Poxa, viajo, curto, mas olha tudo que eu passei, olha onde cheguei, então preciso também, mereço desfrutar. E a gente vem construindo isso. A nossa chegada em Alphaville, eu estava falando para o Vinícius hoje também.
Poxa, aí ele falou, cara, que podcast legal, né? Estrutura. Eu falei, em 2014, 2013, eu gravava um bate-papo filosófico com Everton Cardoso lá na casa da minha mãe. Parede toda de azulejo. E ali a gente já tinha 100 pessoas curtindo. Parava na rua, cara, que conteúdo legal. E a gente poder estar aqui. Então, é uma jornada, né? Mas se a gente às vezes escuta quem tá falando fora, né? E se abate, com certeza saiba que tem muita gente para você impactar, muita gente para você transformar, e é só o começo do que há de vir, tá bom? E eu só queria dizer que eu tô muito honrada de estar aqui. Obrigado. E que você tem impactado as nossas vidas e a nossa escola. Então eu sou muito grata por isso também. Agradeço. Com certeza é só o começo do que a gente tá construindo. Então vamos crescer juntos. Muito, e vocês têm muito para fazer, tem muito para entregar, muito para vender. Amém. Muitas matrículas para fechar, tá bom? E contem com a gente. E agradeço vocês que acompanharam Educatom Podcast, aqui com a Juliana, com o Carlos, falando sobre educação, e que com certeza vocês são muito importantes nessa nossa jornada, tá ok, pessoal? Semana que vem a gente conta com a Pró-Reitoria e Coordenação da Escola de Engenharia lá do Mackenzie. A professora Magda vai estar aqui falando também como que o Mackenzie tem olhado para esses próximos passos de educação, para essa evolução, para compartilhar também essa experiência dela com a gente. Valeu, pessoal. Obrigado por hoje. Tamo junto.